Enfim, chegamos no último capítulo do livro de Mateus, Mateus capítulo 28. Vamos ler juntos, comentar e encerrar essa série de 28 leituras, 28 dias, 28 capítulos do Evangelho de Jesus segundo o autor Mateus. Então vamos lá? Tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana é domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. Quando eu ouvia falar da outra Maria, eu achava que era Maria, mãe de Jesus, mas aqui no estudo fala que é uma Maria que eu não conhecia, tá? Então, no primeiro dia da semana, o domingo, né, ao raiar do primeiro dia, bem cedinho ali, por volta de 5h30, 6 horas da manhã, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Lembra aquela enorme pedra que inclusive foi lacrada, né, por Roma, para que ninguém violasse o túmulo? Inclusive o imperador romano, a pedido dos fariseus e dos líderes religiosos, né, mandou um destacamento romano vigiar o túmulo 24 horas, fazendo inclusive trocas, né, de guardas, para que não raptassem o corpo de Jesus e dissessem que ele ressuscitou, porque Jesus havia prometido que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Eles, com esse receio, pediu para o imperador romano, né, não só lacrar a entrada do túmulo, lacrar essa pedra, como tinha muitos soldados vigiando o túmulo. E aí a palavra fala que aconteceu um terremoto porque um anjo desceu do céu, rolou a pedra, ou seja, rompeu os lacres, né, e assentou-se sobre ela. O anjo tinha o aspecto de um relâmpago, e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor. Aqui os guardas, os caras que estavam protegendo o túmulo a pedido do imperador. Os guardas ficaram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo, como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: Não temais vós, sei que viestes ver a Jesus, que foi crucificado, mas aqui ele não está. Foi ressuscitado, como havia dito. Vinde ver de vós onde ele estava, onde ele jazia. Então o anjo desceu, rolou a pedra, sentou sobre a pedra, se dirigiu às duas mulheres e pediu para elas olhar lá dentro do túmulo e ver que Jesus não estava mais ali, pois ele havia sido ressuscitado. Ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos, o anjo falou para elas. Ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós rumo a Galileia. Lá o vereis. Atentai para o que vos disse. As mulheres abandonaram o túmulo correndo, amedrontadas, mas com grande júbilo, e foram imediatamente anunciá-lo aos seus discípulos. De repente, Jesus veio ao encontro delas e as saudou. Alegrai-vos. Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando-os, e o adoraram. Então Jesus lhes declarou: Não temais, ide e dizei aos meus irmãos que sigam para a Galileia, lá eles me verão. E sucedeu que, quando as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia ocorrido. Então os chefes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e tramaram outro plano. E aqui eu fiz até um comentário aqui, né, eu notei na minha Bíblia, né, que não houve arrependimento nem reconhecimento do erro que eles tinham cometido. Então, soldados romanos chegaram até os chefes dos sacerdotes, até os anciãos, contaram o que tinha acontecido, ou seja, contaram que Jesus de fato ressuscitou, que um anjo desceu do céu, rolou a pedra, se assentou sobre a pedra, conversou com Maria Madalena. Então, nesse momento, era para os líderes, né, terem reconhecido que de fato eles haviam mandado crucificar o Messias, terem se arrependido, mas não. O que os caras fazem? Reuniram-se em conselho com os anciãos e tramaram outro plano. Deram aos soldados vultosa quantia em dinheiro e lhes recomendaram. Olha o suborno aqui, pessoal. Olha o tanto que o suborno é algo maligno. Olha quanto que o suborno é algo de Satanás, o tal do suborno. E lhes recomendaram que declarassem a todos, ou seja, subornaram os guardas para que eles mentissem. Os discípulos deles vieram durante a noite e raptaram o corpo enquanto cochilávamos. Se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos a vosso favor e vos livraremos de qualquer reprimenda. Ou seja, eles deram uma vultuosa quantia para eles alegar isso, porque o governador poderia mandar matá-los. Aliás, o governador mandaria matar eles de qualquer jeito, né? Primeiro, se eles tivessem deixado alguém roubar o corpo de Jesus, né? Ou segundo, contando essa história de que Jesus ressuscitou, né? Então aqui eles iam receber um dinheiro para contar a segunda versão, né? E aí ter o favor dos anciãos e dos chefes dos sacerdotes para interceder junto ao governador para que eles não fossem mortos. Olha que coisa. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como havia sido orientados. E por isso, essa versão dos acontecimentos se conta entre os judeus até o dia de hoje. Olha isso, pessoal. Um suborno foi capaz de tornar essa mentira o que realmente os judeus acreditam que aconteceu até hoje. Olha
o quão é maldito a questão do suborno, a questão da mentira. Os 11 discípulos rumaram para Galiléia, em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos, olha agora está sendo estendida a promessa, a missão, né? O que Jesus veio para os judeus e os judeus o rejeitaram, não o aceitaram. Agora Jesus está mandando seus discípulos, né? A ordem do ide, fazer com que todos os povos da terra, aqui é o momento que a salvação se estende, né, para todos os povos da terra, para que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. E aí termina aqui o capítulo 28 de Mateus. E eu encerro pedindo para você prestar atenção aqui na ordem, na sequência do que Jesus pede, né? Ele fala para você ir fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Então, quando você vai, primeiro você começa a discipular, você começa a fazer discípulos. Depois que você discipula e faz discípulos, você os batiza, né? Os batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí sim, depois de batizados, você ensina eles a obedecer a tudo quanto Jesus os tem ensinado e ordenado. Então existe a ordem do discipular, batizar e ensinar a guardar, né, os mandamentos de Deus. Tem gente que inverte toda essa lógica, né? A pessoa, primeiro ela quer ensinar antes de batizar, às vezes ela quer batizar antes de discipular. Então aqui Jesus já dá aqui um passo a passo, né? Que é para ir, discipular, fazer discípulos, depois batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois começa a ensiná-los a guardar aquilo que Jesus os ensinou e os ordenou. É isso, pessoal. E aí em outros livros, né, fala que Jesus ficou aparecendo para os discípulos, né, para várias e várias pessoas durante um período de cerca de 40 dias antes dele subir, antes dele ser assunto aos céus, antes dele subir e desaparecer, né, da visão das pessoas, com a promessa de que um dia ele vai voltar, que é a segunda vinda de Cristo, né? Mateus não relata isso, provavelmente está em Marcos, Lucas ou João, tem que ver. E é isso, turma. Então aqui a gente finaliza o nosso desafio, finaliza a nossa série de 28 dias lendo cada dia um capítulo de Mateus. Eu espero que você tenha aprendido muito nessa nossa caminhada. Eu espero que você tenha assistido alguns vídeos ou todos os vídeos. Eu espero que com essa série você tenha sido instigado a ler mais a Bíblia. Né? Não se contente apenas com a visão de Mateus sobre tudo que aconteceu. Você pode ler o próximo livro, né, que é Marcos, para você ver qual foi a visão de Marcos de tudo isso. Depois você pode ler Lucas, depois você pode ler João, né, que são os 4 evangelhos. Aí você vai ter uma visão de 4 pessoas diferentes sobre como que isso tudo aconteceu. A gente tem Mateus aqui, que era um publicano, né, que era um coletor de impostos, e você depois tem Lucas, que era um médico. Então você tem formas ali, olhares, lentes diferentes, avaliando uma mesma situação. Então é muito interessante, até para você comparar. Nossa, eu li sobre essa passagem aqui em Mateus. Como que Marcos mostra essa passagem? Como que Lucas mostra essa passagem? Como que João mostra essa passagem? Tem passagens que só um deles mostra. Às vezes a gente deixou de ver alguma passagem aqui que Mateus não abordou. Por exemplo, eu não lembro de nós termos lido aqui a mulher adúltera pega em flagrante adultério, que ia ser apedrejada, que Jesus estava riscando o chão. Eu não lembro da gente ter visto isso registrado por Mateus. Provavelmente deve estar em algum outro evangelho. Então é importante você ler os 4 evangelhos para ter a história completa de 4 ângulos de vistas diferentes, tá? E espero que isso tenha despertado também o interesse de você ler Gênesis, que mostra o princípio de tudo, como que a humanidade começou, né, os princípios das coisas, ou Apocalipse, né, o que vai acontecer no fim dos tempos, quando Jesus voltar pela segunda vez, ou mesmo o próprio Provérbios, né, o livro de Salomão, os Provérbios de Salomão, que foi o homem mais sábio que já passou por essa terra, tirando Jesus, é claro, que é inclusive o livro que a gente ia ler juntos, né? Mas aí eu decidi, nossa, ao invés de falar de Salomão e dos seus provérbios, Salomão foi sim o homem mais sábio que passou por essa terra, mas que tal a gente ir na fonte? Que tal a gente aprender da essência da sabedoria em pessoa, que é Jesus? Então por isso que nós decidimos não ler Provérbios dessa vez, ler o livro de Mateus. Mas, né, se você for uma pessoa curiosa, leia lá o livro de Provérbios, porque tem coisas lá que serve para a tua vida até nos dias de hoje. Tem conselhos sobre finanças, conselhos sobre condutas de vida, e você vai estar escutando isso de um rei, né, do rei que foi filho do rei Davi, e o homem mais sábio que já passou, mais sábio e mais rico, né, que já passou por toda essa terra. A gente sempre pega alguns livros para ler. Nossa, vou ler o livro do Warren Buffett, porque é o maior investidor. Vou ler o livro do Elon Musk, porque ele é um trilionário, bilionário. Eu vou ler um livro do Carnegie lá, que foi, né, um ricaço, porque ele deve ter alguma coisa legal para ensinar sobre dinheiro. Lê Provérbios, pessoal. Você vai estar lendo ali o que falou o mais rico que pisou sobre essa terra, não só mais rico, como mais sábio. Filho de um rei também, e rei de uma das nações mais poderosas, né, que existe até hoje.
Para não falar que é a nação mais poderosa, que é Israel, a menina dos olhos de Deus. Né? Sou um admirador dessa nação, que é a nação de Israel. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, compartilha, salva, se inscreve no canal. Eu preciso de ter mais inscritos no canal para poder começar a fazer lives ao vivo. Você curtindo esse vídeo, você vai estar me mostrando que você acompanhou toda a série, que você assistiu os vídeos e que eu ter gravado não foi em vão, tá? E é isso, turma. Muito obrigado por ter estado comigo, muito obrigado por ter acompanhado. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Um forte abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.